Doutor, eu trato minha depressão há muitos anos e ela não melhora. Por que minha depressão não melhora? O vídeo de hoje vai ser sobre quais são os fatores que levam a sua depressão a ser resistente ao tratamento. Roda a vinheta. Oi pessoal, eu sou o Dr. Luiz Guilherme, eu sou médico psiquiatra e o vídeo de hoje é sobre o que leva a depressão a se tornar uma depressão resistente. Mas antes de começar o vídeo eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, curtirem também se vocês gostarem do vídeo, comentarem e quem quiser também sugerir novos temas de vídeo pode colocar nos comentários que eu vou salvando tudo e vou gravando para fazer vídeos que ajudem no final das contas a você, porque essa é a proposta aqui do canal. Tá bom? E não se esqueça de se inscrever também nas minhas outras mídias, @Instituto Labinas, no Instagram, no Facebook, no YouTube e também o canal Saúde e Bem-Estar do Telegram, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a depressão resistente. Então, em primeiro lugar, eu preciso definir para vocês o que é uma depressão que não melhora com o tratamento. Porque a pessoa pode às vezes tomar um antidepressivo, não melhorar e falar, eu não melhoro com nada. E essa não é a caracterizada depressão resistente. Ela é quando você toma pelo menos 2 antidepressivos de 2 classes diferentes e não tem resposta. Então, se você toma um antidepressivo como inibidores seletivos da recaptação de serotonina, exemplos, escitalopram, fluoxetina, sertralina, citalopram, paroxetina e fluvoxamina, tomou um desses, não melhorou, aí tentou de uma outra classe, que é dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina e dopamina, ou noradrenalina, ou inibidor da dopamina e noradrenalina, e aí temos exemplos, a venlafaxina, a bupropiona, a desvenlafaxina, enfim, quando você toma algum remédio de outras classes, de outra classe também não melhora, aí sim chamamos de uma depressão resistente ao tratamento. Tá? Então, na verdade, são dois remédios diferentes que você precisa tomar. E qual que é a porcentagem de pessoas que têm uma resposta à medicação? Das pessoas que iniciam o primeiro tratamento psiquiátrico com antidepressivos, apenas 33% melhora com o primeiro remédio. Então, vejam como o número é baixo. E a gente acredita-se que as pessoas que tenham resistência estejam em torno de 10% de todos os pacientes com depressão. Mostrando que é um número relativamente alto, sim, então 1 a cada 10 vai ter uma depressão resistente. E beleza, sabendo disso, como trato e o que leva, que é a ideia, a proposta do vídeo. Saber como que você faz, como que eu sei que minha depressão é resistente, você já sabe, e o que vai levando ela a ficar assim. Então a gente sabe que a depressão, quando ela é comórbida, ou seja, quando ela tem outros transtornos mentais associados, tende a ter mais refratariedade, tende a ser mais resistente ao tratamento. Então, se você tem uma depressão e um transtorno de pânico associado, os estudos mostram que esse tipo de depressão tende a ser mais difícil de atingir a remissão, ou um transtorno de ansiedade, ou transtornos da personalidade. Sabemos que depressão em pessoas com borderline, ou pessoas histriônicas, ou pessoas narcisistas, ou pessoas esquizoides, entre outros transtornos mentais, essas pessoas, elas tendem a ter mais refratariedade, tendem a ter mais resistência. Então a gente tem outros transtornos mentais, como ansiedade, como pânico, como toque. A gente tem os transtornos de personalidade, que obviamente são transtornos mentais, mas a gente deixa separado como um fator de risco à parte. A gente tem como um outro transtorno mental, mas que também coloca à parte, o uso de substâncias. Então, pessoas que têm dependência de álcool, dependência de cocaína, dependência de cannabis, entre outros, também tem um fator de risco aumentado para a resistência ao tratamento. Além desses transtornos mentais, sabemos que as dores crônicas, então indo para o lado das doenças clínicas, quem tem fibromialgia, artrite reumatoide, artrose de difícil controle, também tem enxaqueca, também tem mais fatores de risco para evolução de um quadro de uma depressão resistente. Além disso, doenças clínicas, especialmente doenças clínicas mais graves, quanto mais grave, maior a resistência. Mas sabemos pessoas com diabetes, com hipertensão, têm mais chance de resistência. Hipotireoidismo, por exemplo, tá? Agora, quanto mais grave, maior a resistência. Então, a pessoa teve um AVC isquêmico, ou ela teve, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio.
ela tem um lúpus, ela tem algum tipo de câncer. Então são doenças que também tendem a levar à resistência ao tratamento. Outro fator de risco: quanto mais jovem se inicia a depressão, maior o risco de ter uma depressão resistente. Então, se a pessoa começa a ter depressão com 14, com 15 anos, ela tende a ter mais resistência de uma pessoa que começa com depressão por volta dos 30 anos de idade. Então isso é muito importante. Então, pensando em fatores de risco, né, de clínicos e psiquiátricos, esses são os principais. A gente sabe que também pessoas que não têm rede de apoio, então que não tem uma família estruturada para ajudá-la, é um outro fator de risco. Sabemos que então a dinâmica é muito importante. Outros fatores, grandes violências, grandes traumas, grandes sofrimentos na história pregressa. Então a pessoa ela sofreu um abuso físico, por exemplo, ela sofria de violência física, sofria de abuso sexual, ela também tem um fator para ser resistente. Agora o que é importante? Você olha isso tudo, você fala, poxa, mas minha depressão começou quando eu tinha 15 anos, eu sofri abuso sexual na minha infância, mas eu não tive, eu melhorei com um remédio só. Ok, o que eu quero pontuar é que essas condições todas que eu estou citando, elas são apenas fatores de risco, elas dão mais propensão à resistência da depressão. Não quer dizer que todo mundo que tem esses fatores, ou um deles, terá resistência à depressão. Isso é muito importante que seja entendido e compreendido, tá? Então a gente tem esses fatores como um todo, então a gente pega fatores sociais e de vivência, fatores psiquiátricos e fatores clínicos que se relacionam com isso. Tá bom? Outra coisa, muitas vezes a pessoa tem um diagnóstico de depressão, vai tratando como se fosse uma depressão e no fundo descobre que ela tem um transtorno de personalidade, ou ela tem uma depressão mais recorrente, ou ela é um transtorno bipolar. Então, o erro diagnóstico ou o não acerto no diagnóstico também é um fator, porque se você está tratando a doença errada, ela nunca vai atingir remissão. E aí um fator principal dentro do erro diagnóstico é a depressão resistente, mas que é de uma depressão bipolar. Muitas vezes é difícil você conseguir saber a depressão unipolar, que é a depressão clássica, que eu estou citando agora, de uma depressão bipolar, porque às vezes a pessoa só tem depressão e nunca faz a virada, nunca faz um episódio de mania ou de hipomania. Então a pessoa vai sendo tratada com depressão e a depressão dela é bipolar. Então esses também são fatores de risco para a persistência do quadro depressivo. Por isso tem que ter minúcia no diagnóstico e tem que estar sempre revisando esse diagnóstico para ver se ele está dentro do esperado, tá bom? Então a depressão bipolar é um outro fator de risco. Perfeito? Dito isso, como que a gente faz o tratamento dessas depressões resistentes? A gente trata com antidepressivos? Sim, mas os estudos mostram que antidepressivos isoladamente não vão ser muito bons respondedores às depressões. Então, nesse caso, a gente lança mão de alguns artifícios. Associação de antidepressivos. É muito comum a pessoa associar uma mirtazapina com uma venlafaxina, por exemplo, ou adicionar uma trazodona com o estalopram. Mas também, nesses casos, a gente percebe que há necessidade de associação com remédios que às vezes não são antidepressivos. Então, muitas vezes, os estudos demonstram grande eficácia da associação de antipsicóticos atípicos. Então, a associação de um aripiprazol, de um brexpiprazol, que é um remédio que chegou recentemente no mercado brasileiro, de uma quetiapina, de uma lurazidona, que também é um remédio recente no nosso mercado, relativamente recente. Então, são antipsicóticos que têm um potencial no tratamento de depressão resistente e justamente na associação com antidepressivos. Além dessa classe, temos uma outra classe que são dos estabilizadores de humor. Então, o carbonato de lítio, o divalproato de sódio, o ácido valproico, ou o divalproato com ácido valproico associados, a lamotrigina, são medicamentos que são úteis também nesse tratamento. Então, estabilizadores de humor, antipsicóticos atípicos. E há outros medicamentos também. Então a gente sabe que psicoestimulantes como metilfenidato, como lisdexanfetamina nessas depressões resistentes também podem ser úteis numa depressão com muita sedação, muita apatia. A gente tem o L-metilfolato, que também é uma vitamina que está associada à melhor formação de noradrenalina, de serotonina, de dopamina. Então temos o L-metilfolato como uma outra alternativa. Além disso, percebemos também a utilidade de dosagem
de vitaminas, dosagem, fazer exames complementares para ver se não tem alguma doença. Então, por exemplo, você está com alteração de tireoide, que tem a ver com aquilo que eu falei no começo, e você não tratar essa alteração de tireoide, você também não vai ter melhora. Então, fazer uma pesquisa clínica para ver se não tem nenhuma doença lá agindo para essa doença ser tratada. Então, alguns estudos demonstram as doses mais altas de vitamina B12, de ácido fólico e vitamina D. Então, a B12, normalmente, a gente prefere doses maiores de 400, que aí você consegue ter melhores respostas. O ácido fólico também precisa estar em níveis adequados, a vitamina D é essencialmente acima de 30, então tem alguns outros comemorativos que induzem a gente a agir dessa forma, tá bom? Então a gente trata com essa gama de medicamentos, e se essa depressão continuar muito resistente, na ausência de melhora, você pode lançar mão de estimulação magnética transcraniana, tem eletroconvulsoterapia, tem outras alternativas medicamentosas para esse tratamento. Agora, se você está passando por isso, você tem esse tipo de situação, busca ajuda, conversa com o seu psiquiatra, porque há formas de fazer o tratamento, de fazer essa pesquisa adequadamente. Inclusive, há até recentemente testes farmacogenéticos que ajudam a fazer uma pesquisa dessa questão de refratariedade. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like aqui, se inscreva no meu canal, nos meus canais, tá bom? E comente ao final do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo do canal.